Bem-vindos ao canal Soluções Existem. Eu sou o Adriano e tenho uma marcenaria aqui em Extrema, região da Ponta da Bunã, na Floresta Amazônica. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês o passo a passo de como produzir portas sob medidas. Agora já é quase 5 horas da tarde e eu comecei essas portas, são 9 portas que eu estou fazendo. Eu comecei elas 7 horas da manhã, então eu não mostrei para vocês, eu preparando a madeira, eu circulando ela, eu desempenando, né, alinhando, desengrossando, porque eu acho que não há necessidade disso. Vou mostrar as coisas mais importantes, né? Então aqui elas já estão traçadas, os furos, os lugares que vão furos, eu já estou furando aqui e vou mostrar para vocês, vou explicar algumas coisas que podem fazer a diferença para vocês aí. Aqui eu vou fazer esse último furo do meio, na fio dos outros. Muito importante aqui, sempre vocês trabalhar com cálcio aqui, ó. Porque se você aperta direto aqui no furo, isso aqui cede, a broca come, quando ela volta, fica folgada. Então sempre com cálcio. Bem apertada. Essa broca aqui, eu tô levando uma profundidade do furo de 12 centímetros. Então ela está bem, quase na beirada aqui, não pude fazer maior porque eu não tenho comprimento de broca. Para eu comprar uma broca especial, fica caro. Aqui na minha região não acho com facilidade, eu não estou em região aí que tem isso com facilidade. Então eu estou trabalhando com 12 centímetros. Então eu vou explicar aqui, ó, a furação, o deslocamento de furo. Você marca aqui, eu vou estar fazendo, vocês vão acompanhar. Furou, demarca o outro furo, ó. Furou. Aí o avanço é daqui para cá, ó. Não de lá para cá, que a facilidade de você quebrar a broca é maior. Então é aqui, fez o primeiro furo, você vai avançar 3/4 da broca para cá. Se você querer avançar só meio, a possibilidade dessa broca envergar e quebrar é muito grande. Então com 3/4 de avanço aqui, ó, aí você fura, fica mais fácil de você limpar, tá? Então vocês vão estar acompanhando isso que eu estou explicando para vocês. Se depois tiver alguma dúvida, pergunta para mim no comentário, eu faço um outro videozinho individual e mando para você que tiver essa dúvida. Então vamos lá. Aqui também, ó, eu furo até aqui, volto para sair o cavalo. Aqui é a mesma coisa, furo um pouco, volto. Aliviar o furo, agora eu vou. Agora aqui já não tem mais necessidade disso, já vou direto, ó. Botei 3/4, eu vou direto, botei 3/4, e aí sucessivamente, ó. Agora para limpar tem que ser devagar. Vamos lá, avança, vem limpando, volta sem avançar, avança, vem limpando. Se encontrar alguma resistência, você volta a broca, desloca e fura a resistência. Avança. Agora aqui tem que tirar a cavalo, subir lá do fundo. Então esse montante aqui é de uma porta que ela tem 2,5 metros.
Então ela é de cedro, lógico que cedro é fácil de furar. Eu vou estar mostrando furando os montantes de porta de cerejeira e de imbira. A imbira é mais complicada de furar, a chance de quebrar a broca é muito maior. Agora eu estou furando os montantes de cerejeira e é quase igual furar o cedro, não tem muita diferença. Na verdade, a minha experiência mostra que tem cedro, às vezes por estar peludo, é mais complicado do que a cerejeira. A cerejeira é uma madeira macia, então eu vou só estar mostrando para vocês aí, mas praticamente não tem diferença. Esse montante agora é de imbira. Aqui na minha região a gente chama imbira ferro, uma madeira bem dura, né? Não tão dura, mas ela em relação ao cedro, a cerejeira, ela é bem mais resistente assim de dureza para furar. Aí para algumas regiões do Brasil, a turma fala Toari, Marfim do Norte, enfim, mas aqui para nós é a imbira. E eu vou estar furando ela agora para vocês. Eu tenho que ir mais lento na hora de furar, que a possibilidade de quebrar a broca é bem maior e é uma madeira também que cega a broca com facilidade. Você encontrar resistência, você pode, não pode você quebrar. Então é uma madura mais complicada de furar. E quando você está correndo a broca, você tem que ter uma sensibilidade. Se você encontrar uma resistência, significa que você furou muito longe com uma parede grossa. Então volta, né? Volta a broca para fora, mira de novo aonde está essa parede e segue perfurando de novo. Depois você corre, senão você quebra a broca com uma facilidade muito grande. Eu já terminei a furação, embora na imbira eu tive que amolar 3 vezes a broca. E já percebe que o perfil dela já começou a perder o perfil aqui, ó. É uma madeira muito ruim para trabalhar, isso aqui é uma broca de aço rápido. E se você tomar cuidado, você quebra essa broca com facilidade. Então eu furei com 12 centímetros de profundidade, porque a broca eu tive que pegar ela por aqui, no mandril. Então eu usei 12. Se a broca fosse maior, eu gosto de sempre fazer bem comprida essa espiga, mas o recurso que eu tive agora foi de 12. E essa broca é de meia polegada, 12 centímetros e meio, que eu utilizei para fazer a furação. Aí agora eu escolhi as peças que são bem mais alinhadas, bem retas, para pôr a fechadura. Porque às vezes a peça que sofre alguma tortura, alguma coisa, eu deixo ela para o lado da dobradiça. Porque a dobradiça vai fixar em 3 pontos, ela acaba puxando e alinhando o montante. E o da fechadura ele tem que ser bem reto mesmo, bem linheiro, senão a fechadura fica dando pressão, você tem que estar empurrando a fechadura, enfim, dá mola, então não é legal. Então a gente escolhe. Então eu já escolhi, já fiz os riscos, ó.
Eu vou fazer com 13 centímetros e meio de comprimento por 6 centímetros de profundidade. Eu vou usar uma broca de 14 milímetros. Porém, eu gosto de usar de 16, só que eu tô sem, acabou quebrando. E aqui na minha cidade, que é um vilarejo, não tem para comprar. E então eu vou usar uma de 14. A de 14 tem fechadura que vai bem nela, a máquina não trava. Mas tem umas fechaduras mais caras, mais invocadas, que são um pouco mais grossas. Então a máquina costuma travar. E daí o cara que for assentar lá, o carpinteiro, ele vai ter que com o formão dar uma desbastadinha, aonde vai estar travando aí a máquina da fechadura. Então eu vou fazer a furação aqui e eu vou mostrar também um outro jeito de furar. Vou aproveitar nessa furação mostrar para vocês. Pode estar furando assim, ó, furando inteiro, ó. Depois você volta aqui, ó, e fura o meio. É uma maneira que demora um pouco mais, mas não tem o risco de quebrar a broca. Aí fica essa parede entre uma broca e outra. Então, ó, eu volto e furo no meio da parede. Vamos lá. Volto, furo no meio. Agora aqui eu vou ter que furar mesmo. Então, muitas vezes parece uma tarefa fácil fazer esse furo, você vendo eu fazer, mas vocês não imaginam o tanto de broca que eu já quebrei na minha vida, lá no começo da minha profissão, quando eu comecei a trabalhar com isso. Hoje eu já faço isso com a maior facilidade. Lógico que às vezes você acaba quebrando uma broca, quando você trabalha com, principalmente se for taxi, orelha de macaco, são madeira que embucha demais, o tuari de cachimbo, o vermelho, ele embucha demais, então, de vez em quando você acaba se distraindo e aí acaba quebrando a broca. Agora eu vou fazer o canal. Então o canal eu vou trabalhar com uma fresa de 12 milímetros e eu trabalhei com a broca de 12,5, porque na hora de eu fazer a espiga, eu estava usando uma broca de 12, eu percebi que estava ficando uma folga nesse canal aqui, ó. Então, às vezes alguma vibração, então não está ficando os 12 aqui. Então eu optei por furar tudo com 12,5 para a espiga ficar mais grossa e não ter folga aqui, vocês vão estar acompanhando. Esse canal aqui, ele é centralizado e ele vai ficar com 3 centímetros de 30 milímetros de profundidade. Então eu vou dar o primeiro passo agora com 15 milímetros, né? 1,5 centímetro, e depois eu vou afundar a fresa e passar tudo de novo essas peças aqui. Eu estou usando aqui um calcador ali. Então aqui eu rasgo, ó. Esse aqui está rasgado, eu não varo ele. Então eu começo por aqui e eu encerro lá no último furo. Lá não varo, não, senão fica aparecendo no topo. Então eu vou passar aqui para vocês estar observando aí. Então aqui é a fresa, esse calcador que eu pus aqui, ele tem uma saliência nessa parte aqui que vai empurrar, aqui ele tem uma folga. Então eu vim na desempenadeira, passei até aqui, então ele só vai calcar esse trecho aqui, senão a peça fica ruim de você deslizar ela, é complicado. Então é esse tipo de calcador que eu utilizo aí. Faço risco para sinalizar o furo. Eu vou parar no furo, tá vendo? Então agora eu já passei todas elas e eu vou aprofundar para 30 milímetros e vou passar novamente. Agora eu vou começar a espigar as travessas da porta. Eu vou começar pela porta maior, que é a mais difícil. Eu sempre gosto de começar pelo mais difícil, que eu já mato o dragão logo no começo. Então essa peça aqui, ela tá com 39 de largura. Essa prancha até era mais larga, mas meu desengrosso só passa até 40. Então, para não travar o negócio carneiro, eu deixei com 39.
E eu vou fazer a espiga agora com 12 de comprimento pela extensão da largura completa. A faca minha, ela tá meio trincada ali, o riscador tá ruim, eu tenho até um vídeo já explicando o que aconteceu com essa máquina. Eu ainda não tive o tempo de parar e mexer nela, porque eu tenho outras prioridades. Então o que eu tô fazendo para resolver o problema de riscador de não... Eu tô cortando na circular aqui, eu faço o corte na circular. E como aqui a extensão é muito grande e o esforço vai judiar muito da máquina, então eu já aproveitei e fiz vários cortes na esquadrejadeira para aliviar a tensão aqui na hora de eu passar isso daqui. Então vocês vão acompanhar comigo. Aqui também eu troquei esse recalcador, pus um comprido, porque senão essa peça pode ficar gangorrando aí por causa da largura dela, que a mesa é muito mais estreita. Então as travessas da porta de cedro eu já fiz, porque como elas são largas e também a espiga é dupla, então eu fiz separado. As outras são tudo parecidas, eu vou fazer tudo junto. Então aqui, ó, são coisas importantes que eu quero passar para vocês, ó. O rebaixo está feito. Eu passei já a tupi aqui, ó, quebrando a quina. Eu fiz dessa forma. Passei a tupi nesse sentido, ó. Então essa fresa aqui, esse parafuso, ele pega na espiga, tá vendo? Esse parafuso eu já preparei, ele é esmerilhado e eu fiz uma fenda para poder soltar e apertar ele. Então essa profundidade é o máximo que eu consigo, então contorno aqui. Sempre lembrando em conta que as peças da extremidade, você não, às vezes a pessoa pode estar distraída aí e contornar ela. Essa aqui não vai, ó. Essa aqui é a extremidade, ó. Então essa aqui não vai ser quebrado o canto, não vai ser moldurado. Essa do meio. Então tá moldurada a volta toda, ó. E outro detalhe importante também é o talão. O talão é isso aqui que a gente tira. Isso aqui chama talão, ó. Tá certo? Então essa peça aqui, essas são da extremidade. Então o talão é removido inteiro. Já as outras peças, o talão não é tirado, ó. Por que não é tirado? Porque se eu tirar ele, ele vai encostar, com certeza vai dar brecha. Então a pessoa vai brechar a porta. Então, sempre lembrando disso, aqui é um detalhe muito importante. Aqui o arredondamento, existe máquinas que já faz isso. Nessa situação não ia ter máquina que ia fazer. Eu não ia contornar aqui. Só que eu recortei com a tico-tico, aqui, ó. Aqui eu recorto na serra circular, que eu já estou acostumado, né? E aqui foi na tico-tico. E esse arredondamento eu não uso mais grossa. Eu tive um acidente na minha mão e essa mão ficou com o movimento limitado, tá vendo? Esses dedos são duros, então eu adquiri uma outra habilidade e eu uso a esmerilhadeira. Eu tenho vídeo mostrando aí, ó. Então a esmerilhadeira é bem rápida, ó. Então o que eu faço também, uma dica importante. Eu dou uma chanfrada nas beiradas da espiga. Na hora da montagem, esse chanfro serve de guia, ele leva a espiga para a posição correta dela. E também aqui eu dou uma esmerilhada aqui também no topo das espigas, porque geralmente às vezes ela pode vir arrastando, levando o cavaco, a própria cola e formar pressão, isso aqui não querer fechar. Enfim, eu dou uma chanfradinha de leve, ó. Um chanfrado aqui, aqui tem um chanframento, ó. São tudo coisas importantes, são macetes que eu estou passando para vocês, que eu adquiri ao longo dessa experiência que eu tenho em marcenaria e estou compartilhando com vocês aí. Essa peça da extremidade, ela é aqui, ó. Na hora da montagem não está acompanhando, ó. Ó, essa peça, essa parte aqui da extremidade, ela vai aqui, ó, certo? E depois essa porta vai ser cortada aí. Então, vocês repararam que eu fiz 2 furos duplos e às vezes muitas pessoas estão perguntando por que não deixar uma espiga só. Porque nessa peça aqui, se você fizer um furo nessa distância aqui de 36 centímetros, essa peça aqui vai perder resistência.
Então, isso aqui é uma coisa que eu aprendi com meu avô. Na época eu questionei. A primeira porta que eu fiz para mim, eu fiz com uma almofada larga. E ele me ensinou dessa forma e é o que eu estou passando para vocês. Eu fiz alguns questionamentos, ele me explicou, eu me dei por convencido. E até hoje eu uso essa tática aí, essa forma de fazer porta com almofada com travessa larga, né? Isso aqui não é uma almofada, é uma travessa. Então, olha aqui o furo. Tá vendo? Tá seccionado aqui, sobrou uma fração para essa porta ter resistência. Acho que tá bom já. Essa é a montagem das portas e depois eu vou filmar eu montando uma para vocês verem. Eu montei uma estreita já, depois eu vou apresentar para vocês. E essa porta aqui, essas portas que eu estou montando, tudo é de encomenda. Não é para mim ter aqui na marcenaria a pronta entrega não, é encomenda. E o cliente pediu a porta de 90, depois ele já corrigiu que era de 82. E eu já fiz alguma alteração já para ela ficar com 82. Portanto, agora de pouco eu recebi o recado dele, uma mensagem, que o pedreiro lá errou lá e chumbou o batente, o portal, né? E a porta ficou com 2,3 metros e a porta eu fiz para 2,10 metros. Geralmente eu tenho um vídeo meu falando sobre isso, eu costumo, quando eu faço essa furação, eu costumo tirar um talão aqui, deixar um talão maior, que é justamente se a pessoa às vezes vai remontar cerâmica, e aí ela tem que cortar a parte de baixo dessa porta, então daí ela vai cortar e não vai abrir a furação aqui para ficar exposto e enfraquecer a porta. Mas nessa situação, como as portas já eram tudo encomendado com medida certa, eu acabei tirando um talão só de 2 centímetros. E aí surgiu essa situação inusitada, né? E então o recurso que eu tive aqui, para essa porta não vir futuramente dar problema, em vez de eu cavilhar ela com madeira, que eu sempre costumo cavilhar com madeira, eu peguei, eu fiz foi parafusar ela. Depois eu vou esconder com maciar isso aqui e eu vou deixar escondido essa cabeça de parafuso. O lado da frente da porta eu não varo a cavilha, então fica invisível, não tem parafuso, não tem nada. E eu vou cortar agora aqui, e daí vocês vão estar vendo que vai ficar exposto. E aí a solução que eu tive nesse caso inusitado, parafusar aqui para manter tipo um sanduíche, isso aqui futuramente não vir dar problema. Já aproveitando aqui, eu quero explicar uma outra questão. Tá vendo essas pontas indiferentes? É que a peça já veio pré-cortada para mim, com 2,20, 2,24 algumas, porém elas vieram com rachaduras, com defeitos nas pontas. Para mim conseguir aproveitar, então eu fiz isso aqui, que nesse aqui, ó, o lado dela estava com racho maior, eu tive que jogar o máximo que dava para lá, para mim depois, na hora que eu circular essa porta, esse racho cortar fora. Então acontece isso. Mas sempre é muito importante quando você estiver fazendo a porta, sempre deixar uma parte, no mínimo aí uns 2 centímetros, até eu costumo deixar 5 centímetros. Porque se você precisar desmontar essa porta, você vai bater aqui abrindo ela. Você pode até imprensar, forçando ao contrário, empurrando. Ela abre. Ela não racha. Que às vezes a espiga fica muito justa, ela pode rachar. Então, tendo maior, facilita mais. Uma outra coisa é que geralmente, nem sempre acontece tudo como a gente quer. Então, muitas pessoas querem facilidade, mas na vida real não é isso que acontece. Então você vai pegar as madeiras lá, às vezes você comprou até uma madeira já pré-cortada já, para tal finalidade, mas aí ela apresenta alguns defeitos. Então vamos supor que ela apareça nessa peça aqui, alguns rachos, umas trincas. Vamos supor que onde eu estou riscando seja trinca, ó, isso aqui é uma trinca. Na hora de você maquinar essa peça, usinar ela, trabalhar nela, o que você tem que fazer? Você tem que imaginar o esforço mecânico que isso vai ter e você tentar corrigir, utilizar essa peça de uma maneira que não comprometa a estrutura e nem venha dar problema futuramente para o cliente. O cliente não tem nada a ver com o peixe, a responsabilidade de quem está fazendo. Então, supor, saiu um racho aqui. O que você vai fazer? Você não vai utilizar desse lado, que esse lado aqui de repente vai ser a fechadura, de repente vai ser a dobradiça. E isso daqui vai aumentar essa fissura. Então você joga para esse lado, ó. Joga para esse lado. Por quê? Porque aqui você tem a opção, você vir com uma espiga aqui, ó, e você amarrar essa peça.
Aí você trava. Então o racho tá aqui, ó. O racho tá nessa peça aqui. A espiga vem até aqui, ó. Você varou, você cavilhou, parafusou, seja lá o meio que você for usar, esse racho aqui ficou isolado, essa peça não vai abrir mais. Então isso é uma forma que a gente vem trabalhando, isso aqui é experiência de trabalho. Então o meu intuito é passar o meu conhecimento para vocês já dar um salto maior no aprendizado de vocês. Aí vocês começar lá de baixo, degrau por degrau, anos e anos, e ninguém dá um toque para vocês, não. Hoje em dia o YouTube ele favorece por causa disso. A gente vem passando esse conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo, ou que muitas vezes a gente aprendeu de pequeno. Então eu estou passando para vocês isso daí. Agora eu vou cortar aqui e vocês vão estar acompanhando aí o... Então eu circulei ela, né? E olha o que acontece, ó. Fica exposto, ó. Tá vendo? Então por isso que eu parafusei, que o parafuso ele mantém uma pressão fazendo um sanduíche. A cavilha não, a cavilha mais é para não abrir. Ela não dá essa pressão, mas ó. Então aqui fragilizou. Mas como foi uma questão inusitada, eu não tive outro recurso, o único recurso que eu tenho é esse. Então tá aí feito. E depois vocês vão acompanhando aí. Estou fazendo a montagem de uma porta de 90 aqui. Eu já fixei a primeira travessa. Essa é do meio, percebe que o talão é diferente. Se eu cortar até aqui, o que acontece? A hora que você encostar aqui, ela vai aparecer uma pequena fresta do outro lado. Então aqui você sempre tem que tomar esse cuidado. Já na do canto, elas são diferentes, ó. Aqui está tirado o talão completamente, porque ela vai para essa posição. E aqui permanece um pedaço de talão, que é para não causar fresta aí. Eu já passei como? Eu vou fazer a montagem. Aqui eu uso sempre o martelinho de Osíris, que é do filho de Osíris aqui do Thor. Aí encostou. A espiga já está bem justa. Agora vão os filetes, né? Aqui eu não vou passar cola, porque eu já passei cola no canal, tá? Não é necessário não. E os filetes eu sempre corto ele um pouquinho menor, porque às vezes ele fica comprido e não deixa você imprensar e fechar a porta. O processo é bem simples, ó. Você vê que não tem nada assim tão folgado, tudo justinho. Nada entrando forçado e nem nada entrando folgado.
Eu vou imprensar o meio e apertar com o sargento nas pontas para mim poder pinar ela. É muito importante antes desse processo aí deixar bem limpo a furação, rebarbar as espigas, para nada impedir de eu ter um fechamento de 100%. Aqui não está bem encostado isso, ó. Olha, tá vendo? Aí eu vou apertar aqui que aqui está aberto, aqui apirrado ali. Então eu já estou cavilhando, eu marquei aqui onde que está a espiga, pra gente sempre, eu sempre gosto de marcar para ter uma noção onde que eu vou fazer os furos. Então eu marco, ó, intercalado, eu não ponho no mesmo alinhamento não. Eu sempre intercalo ela para não ter perigo de abrir uma fissura, enfim. Então eu já furei as outras, vou furar aqui para você. Tá limitado porque eu não quero que vá na frente lá. Então, é que desligou aqui. Esse cavilho eu costumo comprar pronto, mas quando é necessário eu faço também a cavilho, não tem segredo nenhum fazer cavilho. Aí no YouTube tá cheio de vídeo fazendo, se for necessário eu posso fazer um para vocês aí, uma forma que eu faço, que é bem simples. Mas eu acho interessante esses frisados que tem nessa cavilha aqui, que fixa a cola, fica melhor. Então, esse lado aqui eu quero chamar a atenção para vocês, ó, que é aquela situação da fissura do trinco, ó. Então eu vou cavilhar, isso aqui está sendo fechado, eu vou cavilhar para cá e esse trinco não vai ter perigo de abrir, ó. Aí esse excesso aqui para fora, que é comprido a cavilha, eu vou passar em brilhadeira. Então eu quero que vocês olhem aqui, antes de eu dar acabamento, deixa eu bater tirar o... Eu quero que vocês olhem as frestas aqui, ó. Vou correr aqui a câmera, mostrando todas as frestas, vai ver que tá tudo bem encostado, ó. Aqui, ó, o ali vem da cola que esmagou, espremeu, ó. Tá vendo? Então olha esse lado aqui, tá perfeito, ó. Quando esse montante é largo, isso aqui tem que ser bem preciso para correr isso. Geralmente as pessoas que fazem porta, elas fazem um montante estreito, que você consegue dobrar ele, empenar ele, se caso alguma travessa dessa ficou maior, menor. Então, por ele ser estreito, ele consegue flexionar ele encostando. Só que isso é um serviço errado, completamente errado. Então, nesse caso desse montante largo, você já não consegue fazer isso. Você tem que fazer a peça 00 mesmo. Estou montando essa de cedro, que é a de cerejeira que eu montei de 90, e essa de cedro é para um cliente. Então eu estou trabalhando com 4 clientes aqui nessa remessa de 9 portas. Então aqui eu já montei a primeira. Essas espigas aqui, ó, em relação à furação, é muito importante deixar sempre 3 milímetros a 4 milímetros menor a espiga do que a... Então eu calculo tipo 2 centímetros aqui, 2 milímetros aqui de folga, 2 aqui, 2 aqui. Porque isso aqui entrar muito apertado, ele pode rachar. Ele pode não, ele vai rachar, vai criar uma fissura aqui, ó, rachando essa peça, partindo ela em duas. Então precisa ter essa folga de pelo menos aí 1,5 milímetro, 2 milímetros cada lado aqui, ó. E aqui tem que ser bem justo, como vocês estão vendo aí. E também o comprimento do furo, eu costumo deixar também 2 milímetros maior o furo, menor a espiga, porque conforme ele vai levando a cola para lá, então essa cola vai formar uma pressão hidráulica. Então 2 milímetros seria uma camada, um filme legal, até para chegar, para unir o topo daqui com essa peça aqui. Então ajuda bastante. Então aqui no meio, aqui, ó, essas peças aqui eu não passo cola, não tem necessidade de você estar sujando, borrando. Então, a peça não está folgada, ela está bem justa, só que ela não está exagerada.
Então, uma marretinha dessa aqui é muito importante você ter na oficina. Uma imprensada aqui. Essa bancada minha de prensa aqui, ela me ajuda bastante. Olha lá, já espremendo cola lá, tá vendo? E aí nas extremidades eu tenho uns sargentos aí, que me ajuda bastante também. Olha como que tá aí, ó. Olha a perfeição, ó, do fechamento. Aqui tá um pouquinho aberto, mas eu vou fechar ali a mesma coisa, mesma situação. Vou estar mostrando para vocês aí já em sequência. Também aproveitando, mostrar esse tipo de sargento aqui, é uma coisa antiga, acho que não acha para comprar mais. E por ele ser comprido, ele sofre uma torção ao longo dos anos. Esse sargento aqui deve ter minha idade aí, 50 anos aí. Então o jeito de você utilizar aqui, ó, fica ruim, ó, ele fica, tá vendo? Ele não para, ele escapa. Então você usa uma chave, ó, e você... Espera que essa chave é pequena. Essa aqui, ó. Você usa uma chave aqui, aí você força ao contrário, ó. Você consegue apertar a peça, ó. Olha já esmagando as colas aí, olha do lado aí, ó. Aí esses riscos aqui, que eu já fiz antes, é o centro de cada espiga que eu vou cavilhar. Vou botar uma cavilha aqui e uma cavilha mais para lá. Eu nunca coloco em linha reta, sempre meio de travessada aqui, ó. Esse aqui é outro modelo de sargento. Esse aqui ele é melhor, eu gosto muito mais dele do que aquele outro, mas também está com uma pequena torção, então que atrapalha. Eu peguei o punho aqui, vocês observem que isso aqui é muito importante, ó. Olha, já esmagando as colas aí. Aí já é isso, ó. Repare que fechou 100%, quero que vocês prestem atenção que não tem fresta. Então umas travessas bem largas, ó. Eu vou mostrar para vocês bem detalhado, que vocês não vão ver fresta em nada aí. Mostrar assim que geralmente as pessoas mostram, mas elas passam massa, né? Aqui a verdade para vocês é revelada aí. Então essa porta aqui, ela tá com 1,10 por 2,50 de comprimento. Ela vai ser uma porta de correr que a pessoa vai ter. Quando é porta que vai pivotar ou ela vai abrir e fechar nessa altura, eu uso uma espessura maior. Eu deixo com no mínimo 4,5. Essa aqui está com 35 milímetros de espessura, 3,5, né? Mas quando é na outra situação, eu deixo uma espessura maior para ela não flexionar, senão ela acaba flexionando. Essa, como vai estar pendurado, a gravidade vai ajudar. Podia ser até mais fina se quisesse fazer. Eu já fiz a porta maior que eu fiz, eu fiz ela com 3,5 metros, uma porta pivotante. Eu fiz de cedro rosa também, essa foi a maior porta que eu fiz. E também fiz assim, portas camarão fechando, eu fiz de 3 metros de altura por 7 metros de extensão, tudo com fecho camarão, ela dobrando, sanfonando, que foi para uma capela de uma igreja que eu fiz, isso há muito tempo atrás. As portas estão todas prontas já. Essa daqui é a porta de 60, que é para o banheiro, e ela é uma madeira de imbira, uma madeira um pouco ardida, e foi passado um corante aqui, e é uma porta que eu fiz desse modelo para acompanhar o que o cliente já tem lá. É uma porta de um valor bem baixo, porém muito bem feita e resistente. Essa daqui é aquela que eu cortei, que eu mostrei, vocês viram aí no vídeo aí, ela ficou com 2,3 por 82. A princípio ela ia ter 90, por isso que esse montante é largo, mas aí o cliente pediu para deixar com 82, enfim. Está aqui pronta ela de cerejeira. Essa outra aqui, essa daqui com essa daqui é com outro cliente meu, da capital de Porto Velho. E é tudo feito de madeira de primeira. Essa aqui cerejeira de primeira, cedro rosa de primeira, que vocês acompanharam aí. Essas daqui já são mistas, com outro cliente, essas 5 portas. E aí elas são já mistas, não é uma madeira de primeira, que nem eu separei para essa daqui, que essa daqui é um cliente que está pagando um preço melhor, né? Enfim, mas todas são bem produzidas e aqui é mista. Então aqui ficou o tuari com cerejeira, tuari, ó, que é a imbira, né?
O cerejeiro. Essa daqui deu de fazer inteira de cerejeiro, porém essas travessas são de imbira, que eu fiz para dar um contraste com essa. E aqui são as portas de 80, de imbira também os montantes, e as travessas de cerejeiro. Eu gastei para produzir essas portas 28 horas de trabalho. Sem contar o acabamento dela, que isso aí foi um funcionário meu que lixou e deu o acabamento nela. Estou falando de você preparar a madeira e executar ela. Foram 28 horas. Eu marco os horários que eu estou trabalhando, porque eu tenho que atender clientes aqui. Muitas vezes eu tenho que sair resolver uma coisa, então eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu faço uma ordem de serviço, né? Para marcar os horários que eu vou trabalhar, o material que eu uso, tudo. Eu costumo sempre fazer quando um cliente pede, encomenda uma ou duas portas, sempre portas a mais. Porém, eu não fiz nada a mais aqui porque eu fui acumulando e montando uma agenda de uma forma que quando eu fosse fazer uma porta, eu já fizesse mais portas para aproveitar a regulagem da máquina. Que nem esses rasgos, essas espigas, são tudo a mesma espessura, então eu regulei a máquina uma vez só e executei todas essas portas de uma forma que agilizasse o serviço. Que se fosse para mim estar fazendo separado individual, essas duas portas para um cliente, depois essa para o outro cliente, esse tempo ia extrapolar. Se eu gastei aí esse período de tempo, você pode aumentar que eu ia gastar uns 30% a mais para mim poder produzir essas portas. Eu sempre falo em vídeos anteriores, eu estava explicando, sempre que você vai fazer um produto, e é um produto que você consegue vender com mais facilidade, já que você está regulando a máquina, ele faz 2, 3, tenha mais na sua marcenaria para você vender, e que isso dá mais resultado, porque você ganha tempo. Então, durante esse processo de fabricação, teve alguma alteração que foi em relação a essa porta. A princípio, o cliente veio aqui, também tem duas portas atrás, ele comprou uma porta que eu já tinha feito aí, que eu sempre tenho porta pronta aqui. E aí ele pediu essa porta de 90, como eu ia fazer, eu organizei o cronograma para fazer essa porta junto. Mas, porém, quando eu comecei a fazer, ele já falou que a porta ia ser para 82, já teve uma alteração, depois a porta toda furada, ele falou que o pedreiro errou lá o túnel do portal e tinha que abaixar, enfim. Então, eu encontrei a solução, cortei, botei parafuso, vocês viram aí. Essa porta não dá nenhum problema futuramente. Mas sempre que a gente está fazendo um trabalho, por mais comum que seja esse trabalho, e um trabalho às vezes até rotineiro que a gente está acabado, surgem situações, né, que acaba você tendo que mudar a forma que você está fazendo e se preparar. Eu encaro sempre como um desafio isso para mim, sempre levo do lado positivo, porque cada dificuldade que surge é uma oportunidade de eu evoluir, de eu crescer, de eu aprender uma coisa nova. A marcenaria é um campo que eu gosto muito, ensina muito para a gente, porque o tempo todo você está encontrando trabalhos, situações diferentes e exige de você um aprimoramento constante. Então você não pode ficar estagnado. Você sempre vai aprendendo novas técnicas, sempre observando. Quando você termina um serviço, é um hábito que eu tenho, eu sempre olho para ele o que eu posso fazer para melhorar o produto, para agilizar o tempo, enfim, e para baratear o produto, que para o consumidor final é interessante, sendo um produto de um preço mais acessível. A paciência é outra virtude que nós marceneiros temos que adquirir ela. Sem paciência você não consegue produzir nada, e paciência não adianta você ficar pedindo para Deus paciência não, que paciência é virtude, é a gente que tem que adquirir. Toma cuidado de você pedir para Deus paciência, que Ele vai mandar um monte de tribulação para você aí, tá bom? Outro fator muito importante na marcenaria é a resiliência. A resiliência é uma palavra que muitos não vão nem saber o que é resiliência. Eu confesso para vocês que 2 anos atrás eu também não sabia o que era resiliência. Na escola ninguém fala de resiliência, em lugar nenhum se fala de resiliência. Mas resiliência é uma virtude muito importante. Resiliência é a capacidade de a gente resolver problemas. Então, a paciência e a resiliência na marcenaria é fundamental, como em outras áreas da vida da gente. Mas na marcenaria, essas duas virtudes, elas estão constantes para a gente poder adquirir ela. Aproveitando já, vão se inscrever no canal quem não é inscrito,
deixe seu like, deixe seu comentário aí, se está gostando, se tem alguma dúvida, se quer que eu esclareça, pode acompanhar todos os vídeos meus, comentários, eu sempre estou esclarecendo, tem pessoas que eu atendo direto no WhatsApp tirando dúvida, fazendo um vídeo caseiro, enviando para ele, enfim, eu estou aqui sempre para... E a importância de estar comentando e compartilhando o vídeo é que o algoritmo ele reconhece como um conteúdo importante, né? E ele sai jogando para mais pessoas aí poder ter acesso a isso daí, que esse é meu intuito, de transmitir conhecimento. Essa profissão nossa de marceneiro, ela já está em extinção. E se pessoas que nem eu, que nem vocês aí, que têm esse conhecimento, se guardar só para a gente, vai morrer isso daí. Então não é um bicho de 7 cabeças, como eu costumo dizer. São coisas que às vezes vocês aí não conhecem e eu tive o prazer de conhecer, porque eu trabalhei com grandes profissionais, na verdade grandes mestres que eu tive na minha vida. Desde que eu me conheço por gente, eu trabalho de marceneiro. Esse é meu mundo, é uma coisa cotidiana da minha vida, e eu confesso que eu não estagnei, eu estou constantemente aprendendo, mudando técnicas antigas, substituindo por outras, né? É uma experiência constante. A minha marcenaria, na verdade, é um verdadeiro laboratório. Sem mais delongas, né, vamos encerrar por aqui. Espero ter ajudado vocês, ter passado o conhecimento necessário para vocês produzir isso daí. Todos fiquem com Deus e que o todo continue nos abençoando agora e sempre.